salve, vozes de Diadema. Aqui quem fala é o Joilson. Mandar um grande abraço aí pro Zé, pra Maria, pro Chico, pra todo mundo aí, ó, de Serraria. Salve, salve. E começa mais um episódio Vozes de Diadema. E hoje é um dia especial, porque estamos estreando um novo quadro que será o coração do nosso podcast. Ele se chama Histórias de Superação. Estamos muito animadas com este quadro e esperamos que vocês gostem. Então, sem mais delongas, vamos começar! Hoje temos a honra de receber em nosso podcast uma senhora que é a personificação de resiliência e de esperança. Wanda Silva, carinhosamente chamada por nós como Vó Wanda, aos 73 anos, traz consigo as histórias de uma vida vivida com coragem e determinação. Natural de Vila Mariana, São Paulo, ela construiu seu legado em Diadema, mais precisamente no Vila Lídia, criando 8 filhos, alguns dos quais ela carinhosamente guarda na memória, enfrentando perdas e desafios inimagináveis, mas sempre mantendo sua essência humilde e perseverante. Sua história não é apenas sobre sobreviver, mas também sobre prosperar com graça e dignidade. Bom, então vamos falar com a vó Wanda. Oi, Wanda, tudo bem? Conte mais um pouco pra gente. Oi, Carla, tudo bem? Estamos aqui, eu vim aqui para conversar com vocês e falar um pouco da minha história em Diadema. A minha história em Diadema é uma história longa, muito longa. Eu vim para cá com 9 anos, hoje eu estou com 73, morei a minha vida inteira em Diadema, na Vila Lídia. Quando eu vim para cá, não tinha nada onde eu moro. Era uma aldeia de índios, parecia uma aldeia de índios. Tinha 5 casas, tinha um açude que a gente pescava, lavava roupa, lavava louça, tirava água para beber, porque era um açude que a gente podia usar a água. Era maravilhoso aqui. Então, aí depois foi ficando melhor, foi melhorando, aí foi tendo mais casas, aí teve firmas, que só tinha uma, aí começou a vir as firmas, aí foi tirando o lago que a gente pescava, foi tirando. Aí a gente foi, hoje em dia, ela é uma cidade. Vila Lídia, para mim, é uma cidade. Tem tudo que a gente precisa. Vila Nogueira, agora é chamada de Vila Nogueira, mas era Vila Lídia. Então, tive meus filhos, casei com 14 anos, tive o meu filho com 15 anos, eu tive o meu primeiro filho, depois com 17 eu tive o segundo, com 18 eu tive o terceiro e assim foi indo. A minha última filha foi com 28 anos de idade que eu tinha, hoje ela tem 44. Fui perdendo meus filhos, perdi porque o mundo dá voltas, né? A gente cria, a gente educa, a gente faz tudo por eles, mas a gente não cria eles para nós, a gente cria eles para o povo, né? Para o mundo. E esse mundo foi cruel, foi cruel. Hoje eu só tenho um filho. Eu perdi 3 filhos, assim, não foi por morte natural. Então, a gente mora em Diadema, eu tenho 60 anos que eu moro aqui em Diadema, conheço todo mundo me conhece, todo mundo me chama de Vó Wanda. E eu amo todos, porque eu sou muito querida aqui nessa vila onde eu moro, porque todo mundo me conhece. É a Vó Wanda, é a Vandinha. E assim, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, minha mãe pôs nós para trabalhar, com 9 anos de idade. Não tivemos oportunidade de estudar. A gente estudava o básico, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, parada, porque já tinha que trabalhar para ajudar os pais. Então é assim, a gente sempre trabalhamos uma vida, eu, graças a Deus, tive uma vida digna, honesta, trabalho até hoje. Eu queria perguntar mais especificamente como que foi crescer em Diadema. A minha infância foi maravilhosa. Eu sempre morei aqui em Diadema. Eu vim para cá com 9 anos. Eu tinha um pai maravilhoso, a minha mãe era maravilhosa e a gente tinha rua para nós brincar. Nós pulava corda, nós andava de bicicleta, nós tomava conta dos cavalos, do seu Pepe, que era o seu Pepe, ele era um homem que tinha uma condição melhor que todo mundo, né? Então ele tinha animais, e nós cuidávamos dos animais. A gente cuidava de cavalo, de cabra, corria atrás das cabras, na rua. Na nossa rua tinha os vizinhos, nós mesmos criava pato, ganso, galinha, cabrito que meu pai criava. Então a nossa vida foi muito boa. A gente cuidava dos animais, a gente nadava, que a gente tinha rio para nadar.
tinha bicicleta para andar, e quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta, eu saía atropelando o povo. Eu saía porque eu queria aprender. Ninguém me ensinava. Eu falei, vou aprender sozinha. Montei a bicicleta e saí, atropelando o outro, até que eu aprendi. Mas a nossa infância em Diadema foi maravilhosa, maravilhosa. A minha mãe teve 22 filhos. A minha mãe, hoje, a gente foi perdendo, né? Nós somos em 10. Acho que é 10, peraí, é 10. A gente somos em 10 filhos, meus irmãos e minhas irmãs. Somos 7 mulheres e 3 homens. E a minha mãe sempre educou nós para o bem. Minha mãe sempre ensinou a gente a ser honesto, digno, trabalhar, ter o nosso dinheiro, ter as nossas coisas com o nosso trabalho. Foi assim que a gente venceu. E graças a Deus, eu agradeço muito. A minha infância foi maravilhosa, dos meus irmãos, das minhas irmãs, tudo, a mesma coisa. A gente sempre brincava na rua. A gente brincava porque não tinha perigo nenhum de brincar na rua. Podia brincar até 10, 11 horas, que a minha mãe não deixava. Mas se deixasse, nós ficávamos na rua até 10, 11 horas. Nós fazíamos fogueira de São João, Santo Antônio, São Pedro. Sempre tinha as pessoas que erguiam o mastro, né, e rodava. Tinha São Pedro, Santo Antônio e São João. Ali nós assávamos batata doce, milho, a gente fazia pipoca, canjica, arroz doce. Era uma festa. As festas juninas que eu lembro de Diadema. Eu sou feliz, eu perdi muita coisa em Diadema. Nessa vida que eu moro, eu perdi meus filhos, perdi meu marido, perdi minha cunhada, perdi a minha nora, que eu amava demais. A minha nora era para mim como se fosse uma filha. Eu amava demais minha nora. Perdi também, sabe? Mas nem por isso eu deixei de ser feliz. Eu sou feliz. Eu tenho meus netos, tenho uma neta maravilhosa, as minhas netas são maravilhosas, né? Então, eu tenho, sempre a gente tem uma que a gente curte mais, né? Que nem hoje eu estou aqui na casa dela, curtindo ela e fazendo essas declarações, que é a Tainá, é a minha neta, querida, amada, sempre lutou para ter o que ela sempre lutou pelas coisas que ela queria. E eu tenho muito orgulho da minha neta, tenho orgulho dos meus netos, que graças a Deus não me dão trabalho. Aproveitando o gancho que você comentou que mora aqui há mais ou menos 60 anos e que você teve a oportunidade de se mudar ao longo da sua vida para várias cidades aqui do estado, enfim, conta pra gente um pouco sobre essa experiência. O que que te fez voltar para a cidade? O meu marido, ele era ferramenteiro, funileiro, mecânico dos bons. Ele trabalhou numa firma que chama Asfrio Asfalto Frio Ipiranga. Ele trabalhou nessa firma muitos anos, muitos anos. Então, essa firma mandava ele para fora. Ele mandava ele para Campinas, mandou ele para São José do Rio Preto, mandou ele para Betim, Minas Gerais, mandou para Paulínia, sabe? Barão Geraldo, Calegari, tudo Campinas. O único lugar mais longe que ele foi Minas Gerais e Bahia, mas aí eu não participei, né? Eu não fui morar em Minas, eu nem fui morar na Bahia. Eu sempre morei aqui. Assim, fui para Hortolândia, morei 4 anos em Hortolândia. Voltei para Diadema. Com um ano que eu estava aqui, voltei para Paulínia. Fui embora para Campinas de novo. Ele foi transferido. Então, toda vez que ele era transferido, a firma dava casa para nós morar. Então a gente ia embora. Os caminhões da empresa mesmo levava. E quando ele voltava para Diadema, a gente voltava para Diadema. A gente sempre voltamos para a mesma casa onde eu moro hoje. Então a gente voltava. A gente voltava, vinha. Eu tinha minha casa para me morar aqui em Diadema, né? Então a gente saía, viajava, passava 4 anos, 5 anos fora. São José do Rio Preto. Eu fiquei 4 anos em São José do Rio Preto. Aí voltei para Diadema, sempre voltei para Diadema, porque ele era transferido, a gente voltava. Ele ia viajar, a gente ia junto. Era assim a vida da gente, entendeu? Ah, que legal. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, vó. Agora a gente quer saber como que foi a maternidade, como ela transformou a sua maneira de ver o mundo, né? Como você equilibrou também os desafios da sua vida com a criação de 8 filhos. Como que foi criar 8 filhos? Como foi, com o que a senhora trabalhou? Como foi a sua profissão? E se de alguma maneira você acha que ter morado em Diadema, ter vivido em Diadema, fez você sofrer algum preconceito, né, dentro da sua profissão ou de Diadema mesmo com as pessoas que você conviveu? Então, eu sempre
morei em Diadema, sempre trabalhei em Diadema. Mas eu não tinha aquela profissão fixa, assim, né? Eu trabalhei em várias firmas em Diadema, eu tive meus filhos, eu tive o primeiro com 15 anos, nossa, meu, era uma experiência muito boa você ter um filho. Sempre, aí eu tive o segundo, tive o terceiro, fui tendo, tive 8 filhos. Esses 8 filhos eu criei com luta, com sacrifício. Sempre lutei, sempre trabalhei. Trabalhava numa firma, trabalhava 1 ano, 2 anos, saía, trabalhava em outro, 2 anos, 3 anos, saía. Trabalhei numa firma de macarrão que eu era prensista. Eu prensava os potes de arisco, os potes de tempero. Nessa firma eu trabalhei só 3 anos. Depois ela foi embora e eu não fui junto. Aí depois eu trabalhei na Irmão Parásimo, metalúrgica aqui perto da minha casa que tem até hoje. A Irmão Parásimo, trabalhei nela 4 anos. Quase 4 anos, não chegou 4 anos. Depois eu trabalhei na Manufatura Paulista de Fios, pincelagem. Trabalhava com espulas, com linhas, entendeu? Eu sempre trabalhei assim. Depois, quando não deu certo mais de eu trabalhar assim em firmas, trabalhei em restaurantes, trabalhei na Bini, trabalhei na Embral, trabalhei na Supercook. Fui indo, trabalhando, sempre trabalhando. Depois passei para casa de família, onde eu estou até hoje. Eu trabalho como cuidadora de idosos, né? Trabalho como cuidadoras e todo mundo que eu trabalho, não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho minhas patroas que me amam. Tenho patroas que até hoje falam para mim: vem passar uns dias comigo, vamos para a chácara. Vem, você não para de trabalhar, vamos passear um pouco. Mas infelizmente até agora ainda não deu para mim parar. Eu continuo trabalhando. E foi muita luta para criar meus filhos, muita luta. Muito, muito sofrimento, muito sofrimento. Sofri muito para criar os filhos, né? Então, tive um marido que não me ajudava muito. O meu marido era alcoólatra, então eu sofri demais, porque eu era uma menina, fui criada com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, muito amada com meu pai e minha mãe. Eles tinham muito amor dos filhos, souberam dar educação linda para nós, né? Então, comigo foi um pouco difícil, porque fui perdendo meus filhos. Fui perdendo meus filhos, não foi por morte natural, não. Eu perdi 3 filhos por morte violentas, aqui em Diadema. Perdi minha nora por morte violenta, perdi minha cunhada, perdi meu marido, tudo mortes violentas. Mas eu nunca desanimei, eu nunca tive uma depressão, eu nunca entrei num estado de, ai, porque eu quero morrer também. Não, nunca. Graças a Deus, Deus me deu força para me enfrentar tudo isso que eu vivi, que eu passei, não é fácil. Mas eu venci, graças a Deus. Hoje eu estou aqui, né? Eu perdi eles, perdi as pessoas que a gente ama, a gente perde, né? Mas a gente tem que, a vida continua, faz parte da vida. Então a gente tem que lutar por aqueles que ficaram e por nós mesmos, né? Por nós mesmos, a gente temos que vencer. Então, eu sempre tive ajuda das minhas filhas, com meus netos, né? Tive ajuda das minhas filhas ficaram, casaram e tudo. Então, eu sempre tive ajuda delas. Minhas filhas são umas pessoas maravilhosas. Graças a Deus. Tenho meus netos que me amam, minhas netas que eu amo e que amo também. E elas me amam. Se eu faço falta, se eu ficar fora uma semana, todo mundo fica, cadê a vó Wanda? Cadê a vó Wanda? Quando eu chego na rua, eu venho, todo mundo na rua. Ô, Lavanda, você estava onde? Que nunca mais eu te vi? Onde que você estava? Não some, não. Você não pode sumir, não. É assim. Então a gente se sente feliz no lugar que é um lugar que abraçou a gente, que abraça. Até hoje nós estamos abraçados. Mas é engraçado ela comentar isso, porque é exatamente o que a gente vivia. Eu lembro quando a gente era criança, saía com ela para algum lugar. Era cada esquina alguém falando com ela. Nossa, e ficava esperando, esperava. E a avó não gosta de falar, né? Deu pra perceber que ela fala bem pouco. Então ela fica horas conversando, ficava horas conversando com as pessoas e a gente querendo ir pra casa e ela lá parada. E era cada esquina. Andava 5 metros, era alguém. Ô, vó Wanda, dona Wanda. E era bem legal ver o quanto ela sempre foi querida na vila, assim, por todos. Então, mesmo com todas as dificuldades, né, que ela passou, teve muitas pessoas que apoiaram ela na trajetória dela, que fez ela enfrentar tudo isso, né, e não perder a esperança. Então, a gente teve, nesse caso, eu me incluo também, teve muito apoio de muitas pessoas, né,
de muitas pessoas dentro da família, dentro da nossa vila também. Então, isso foi, acho, uma base bem forte para a gente se manter firme e seguir em frente, né? Porque não foi fácil mesmo, né? Como a avó falou, a gente enfrentou várias coisas, várias perdas, de uma forma, né, que não acaba impactando muito a vida, mas que a gente conseguiu ter força para seguir em frente e lutar pelo que a gente sonha, né? E a avó, até hoje, luta por tudo que ela quer, sempre enfrentando de cabeça erguida, nunca vi desanimada, nunca vi. E ainda tá realizando sonhos, né? Porque você tá finalizando a casinha, né? Criando mais cômodos pra ficar melhor acomodada. Vandinha, pegando o gancho aqui, você comentou, né, que você teve alguns filhos, né, que morreram de forma não natural, alguns que trouxe muita dor, igual você comentou, porque eu sei que teve um período da infância até a vida adulta, alguns netos foram morar com você. Como que foi isso? Como que foi a dinâmica? Como que foi enxergar mais pessoas? Claro, são seus netos, mas como que foi esse novo desafio? Ah, agora que eu tenho esse novo desafio, como que eu vou fazer para criar os meus netos? Que uma coisa é criar os filhos, outra coisa é criar os netos. Assim, eu sempre tive a ajuda da minha filha mais velha, a Silvia, e a Maria, só que a Maria era muito criança ainda. Mas a Silvia sempre me ajudou, sempre. A Silvia sempre, eu fui morar na casa dela. Eu morava na casa dela quando eu vim do interior. Aí, quando eu fui para minha casa, eu levei a Tainá, o Jefferson e o Renan, porque a Adriana sempre morou comigo. O pai da Tainá sempre morou comigo. Eles nunca saíram da minha casa. Eles foram viver juntos, já foram para minha casa. Então, eles moravam sempre comigo. Quando ele foi preso, ele estava preso, até a Adriana morava comigo. Aí a Adriana ficou grávida do Jefferson, morando comigo. Ele veio para o hospital, ganhou o bebê. Aí ele veio, quando ele veio de saidinha, ele viu o filho, sabe? É mó alegria. Passou os tempos aí, nasceu, ficou grávida da Tainá, morando comigo. Sempre morou comigo. Aí ela ganhou a Tainá, aí o Renan demorou um pouquinho, né? Aí quando o Renan nasceu, a Adriana morava com a mãe dela, lá na Mata Virgem. Morava com a mãe dela, mas eu estava sempre presente, eu sempre ajudei, eu sempre estava ali presente. Faltava alguma coisa para meus netos, eu já estava correndo lá. Eu já estava correndo lá, eu trabalhava, então não podia ficar, eles ficarem comigo. Então, a dona Iraci, que é a avó da Tainá, ficou com eles. A Adriana morava com eles. Aí eu mudei para o Monte Líbano. Mudei para o Monte Líbano. Aí, lá no Monte Líbano, eles voltaram a morar comigo, porque eles sempre moraram comigo. O Jefferson nunca saiu de perto de mim. Eu fui morar no interior, eu fui morar em Itu. Ele foi comigo, ele era pequenininho, ele foi comigo. Tainá, Renan, ficou com a mãe. Não, o Renan nem era nascido, Renan. Ela estava grávida do Renan. E tinha a Tainá. Aí ficou com a Tainá e eu fiquei com o Jefferson. Levei ele embora comigo. Quando eu voltei, peguei todos eles de volta. Aí já tinha Renan. Aí eu vim, e eu sempre ajudava a Adriana, porque a Adriana arrumou serviço na Irmã Charles, né, em Diadema. A Adriana trabalhou e ela me ajudava, e eu ajudava ela. Sempre foi assim. Quando o meu filho foi preso, que ele estava preso, a Adriana morava comigo. Então, sempre ajudei a Adriana, sempre ajudei ele, e a Adriana sempre me ajudou. Porque ela, quando ela não trabalhava, tomava conta das crianças, tomava conta da casa para mim, e eu trabalhava. Quando a Adriana faleceu, aí as coisas ficou um pouco difícil, porque a Tainá tinha 3 anos, ia fazer 4. O Jefferson tinha 8 anos. E o Renan era bebê, o Renan tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouco quando a minha nora foi embora. Então as coisas ficou muito difícil. Aí eu pedi ajuda para a dona Iraci. Dona Iraci me ajuda com as crianças. Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar parada. Agora aumentou a família. Porque neto é corda de coração. Neto é pior do que os filhos. A gente tem os filhos, a gente pensa, é um amor que não acaba. Não é não. Quando os netos vêm, a gente ama os netos mais do que amava os filhos. Entendeu? Porque os netos é corda do coração, é neto. Gente, aí a dona Iracia, vou levar um para morar comigo. Eu falei, não, não vai separar os irmãos. Vai ficar tudo junto. Eu não deixo levar nenhum, é tudo junto comigo. Aí ficaram todo mundo junto comigo.
naquela casa, junto na casa da minha filha. Depois eu fui para minha casa, eles foram comigo, lutei, trabalhei, tive a ajuda de todo mundo. Hoje, aí eu falava, meus netos não vai ser igual aos meus filhos. Eu vou criar meus netos diferente do que eu criei. Então, eu trabalhava, mas eu tinha tempo para levar eles para um parque, para levar eles para passear, ter uma vida mais diferente do que eu tive com meus filhos. Com meus filhos eu não tinha muito, assim, tempo de andar com eles, de levar para passear, de conversar, sabe? Não tinha, era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora, meus netos, falei, não, vou criar diferente. Eu levava a São Bernardo, para o parque, eu levava no zoológico, eu levei poucas vezes no zoológico, né? Mas eu levava no Ibirapuera, cansei de levar, porque não pagava nada. Era só para passar o dia com eles, se divertindo com eles. Então foi uma criação diferente. E eu falava para a Tainá, eu falava para o Jefferson e para o Renan, gente, estuda, vocês precisam estudar, porque o estudo não vai deixar você, Tainá, ser uma faxineira, que nem eu sou, limpar um banheiro dos outros, você tem que limpar o seu na sua casa, mas na casa dos outros não. Vai estudar. E a Tainá pôs aquilo na cabeça que ela tinha que estudar, entendeu? Ela estudou, ela é o que é hoje por causa do esforço que ela teve, né? Eu não podia ajudar, eu não podia falar, Tainá, eu tenho tanto para te ajudar, mas eu dava o maior apoio para minha neta para ela estudar. Buscava ela no ponto do ônibus, meia-noite. Eu ficava com muita dó, porque ela levantava 6 horas para ir trabalhar. Trabalhava longe, lá pro lado de Vila Formosa. Aí teve o Jefferson. O Jefferson não ligou muito para estudar. Você vê, ele não é um doutor, não é um engenheiro, ele não é. Mas ele fez Senai, ele fez Sudiprom, corri muito atrás de Sudiprom para Tainá, para ele, sabe? Levei eles para fazer prova, levei eles para. Nossa, fiquei muito feliz quando a Tainá passou no Sudiprom. Tainá passou no Sudiprom, Jefferson passou no Sudiprom. Quando ele saiu do Sudiprom, ele entrou na Cronis. Mas aí veio um tal de um videogame, né? Videogame, já passava a noite no videogame, ia trabalhar com sono. Foi pego 2 vezes na Cronis dormindo. Aí foi mandado embora. Mas nunca ficou parado. Nunca ficou parado. Hoje ele trabalha numa firma muito boa, aqui em Diadema mesmo. Ele entrou lá como ajudante. Ele não tinha profissão. Ele entrou como ajudante, que o Ricardo arrumou para ele e ele foi trabalhar lá, nessa firma. Tem 5 anos, está indo para 6. Ele estudou, colocaram ele no Senai, ele é um soldador excelente, famoso dentro da Caldex. Todo mundo, ele é um soldador que ele aprendeu tudo pela Caldex. A Caldex colocou ele lá no Senai. Hoje ele tem a profissão dele, que ele não, se ele ficar desempregado saindo da Caldex, ele arruma em qualquer lugar, porque é uma profissão maravilhosa, né? Já tem o Renan. O Renan estudou até o 3º ano. Não fez mais nada. Não fez mais nada. Arrumou uma filha, uma namorada e uma filha. Vive para essa filha, vive para ela. Graças a Deus, é um pai excelente, é um menino maravilhoso, meu neto. Ele é maravilhoso. Ele não estudou muito, mas o que ele aprendeu, ele trabalha como cabeleireiro. Ele é um cabeleireiro e tanto, ele é professor de cabeleireiro. Eu vou acrescentar também a parte da educação, né, que a avó comentou, sempre foi algo que ela realmente sempre colocou muito peso. Mesmo ela comentou que não tinha dinheiro para pagar a cursos ou algo do tipo, mas sempre que tinha um cursinho ela pagava. Eu lembro que eu fiz cursos de gestão empresarial, gestão industrial, gestão ambiental, e ela pagou tudo o cursinho. Então, ela sempre que tinha o seu diploma, por exemplo, não sei nem como ela conhecia as coisas de Diadema assim. Igual eu falo, a avó é prefeita, porque ela conhece tudo que pode auxiliar a gente, e ela sempre usou tudo que ela pôde ao favor na nossa educação, sempre, tudo. Ah, tá tendo curso não sei do que de graça lá no Florestan, por exemplo, que é uma instituição também que oferece cursos gratuitos de Diadema, né? E a gente ia lá, fazia, e o Sou de Prom acho que foi o mais impactante, porque o Gé, querendo ou não, ele conseguiu o primeiro emprego dele numa empresa boa, jovem aprendiz, pelo Sou de Prom, né? Então, isso de certa forma trilhou o caminho que ele construiu hoje, né? Hoje ele é soldador, então começou desde lá do Sou de Prom, e isso graças à avó que vai fazer sim, senhor.
vai, toma aqui, inscrevi você lá, e era, então, sempre essa visão da educação sempre foi muito forte. E eu sempre peguei isso pra mim mesmo, igual a fala dela, né? Não quero que você tenha a vida que eu tive. E de fato isso pesou bastante, né? Eu tenho muito orgulho da trajetória da minha avó, mas eu queria ter uma vida diferente. Então isso sempre foi muito forte dentro da minha cabeça, e o que me fez seguir, né? Usando sempre a educação ao meu favor. E isso também, a avó não criou só a gente fala nós três, porque infelizmente nós perdemos nossos pais cedo, né, eu e meus irmãos, e consequentemente ficamos sobre a criação dela. Mas ela criou os meus primos também, né, os filhos da tia Maria, que a gente criou, cresceu tudo junto. Eram 11 pessoas numa casinha. Então tem essa parte também, que ela criou mais 4 crianças, entendeu? E até hoje, e agora cria os bisnetos também, de certa forma, né? Que os bisnetos aparecem lá e ela cuida. Então sempre tem um dedo da dona Wanda ali. Ser neto, bisneto, a avó já é tataravó, com 73 anos, já tem uma tataraneta, né, vó? Então, sempre tem o dedinho dela, e eu acho que é o maior motivador, pelo menos na nossa família, da gente sempre estar buscando fazer a coisa certa. Eu acho que isso também gerou, é o que tem mais impacto na nossa criação, é ver tudo que a avó conquistou, tudo que a avó passou. Então a gente tenta fazer a coisa certa por ela também, de certa forma, né? Foi uma inspiração muito grande, assim, para nossa vida, de que a gente pode ter tudo se a gente for do bem, né? Se a gente conquistar as coisas fazendo o certo. A avó ainda tem as coisinhas dela, precisa acertar algumas coisas da vida pessoal, então ela ainda precisa trabalhar. Infelizmente, ela não consegue ficar parada ainda nesse sentido, porque ela pode, nesse caso, ela não pode, ela não tem ainda recursos para isso. Então, a gente quer saber também se a senhora poderia compartilhar conosco algum momento particularmente desafiador e como a senhora superou. Os momentos mais desafiadores que eu tive na minha vida foi quando eu perdi meus filhos. Neto não, perdi meus filhos. Quando eu perdi meus filhos, eu passei por muita aflição. Foi uma coisa que a gente não espera acontecer aquilo que aconteceu de ruim, a gente não espera. Então foi um desafio muito triste para mim. Eu morava em São José do Rio Preto, eu lutei, fui embora para São José do Rio Preto para tirar o meu filho daqui de Diadema. Falei, vou levar você embora. Vou levar você embora para você, talvez você saindo desse ambiente que você mora, você vai ter uma vida melhor. Fui morar em São José do Rio Preto. Ele foi comigo, mas ele voltou e veio para Diadema. Veio para Diadema, ficou morando com a minha mãe. Em 1988. Aí eu estava lá em São José do Rio Preto, a minha filha, Silvia, minha filha mais velha, me ligou desesperada. Mãe, mataram o Careca. E o meu desafio foi vir de São José do Rio Preto, sozinha, com a notícia daquela que eu recebi, mas eu não tinha condições do meu marido vir comigo, porque tinha os outros para ele olhar lá. Então eu vim sozinha. Eu vim sozinha, vim lutando, chorando. Cheguei aqui, meu desafio foi, não é olhar ele, meu desafio foi fazer o enterro dele, preparar tudo para ele ser enterrado. Aí voltei de novo para São José do Rio Preto, continuei trabalhando, continuei na minha luta, sabe? Mas os meus desafios piores que eu tive foi perder meus filhos. Mas eu perdi 3 por morte desse jeito, né? Mas eu ganhei 3 de volta. Esses meus netos que eu ganhei, foi Deus que me deu. Perdi minha nora, perdi o meu filho que morreu do coração, né? E perdi a minha nora, a mãe deles. Mas são 3 que eu criei com amor, com carinho, que eu não pude fazer pelos meus filhos, pelos meus netos. E eu tenho orgulho dos meus netos, graças a Deus. E tenho orgulho de mim, porque criei. A minha filha também tem 4 filhos, a Maria. Sempre ajudei, sempre estava ali. Sempre estava ali do lado dela, e estou até hoje. Ela mora no meu quintal. Então estou sempre ali. Aí vem uma e fala, vó, você está em casa? Estou. Dá para você ficar com o menino para mim fazer compra ou para mim trabalhar? Eu estou ali. Só não fico se eu não estiver em casa, porque se eu estiver em casa, eu abraço meus netos tudo. E no dia que eu filmo, eu ponho o colchão na sala, ligo o videogame e ponho todo mundo para dormir junto comigo. Até os 2, que não é neto meu, é enteado da minha filha. Um tem 12, acho que é 12.
o Iago e tem a Evelyn, de 9. Eles me chamam de vó Wanda. Se eles verem a minha porta aberta, eles vêm da escola às 6 horas. Se a minha porta estiver aberta, eles correm. A vovó está em casa. Aí vem, me abraça, me beija. Não são meus netos, mas eu amo como se fosse meu, é enteado da minha filha. Então tem dia que ela fala, eu vou levar para casa da mãe. E eles ficam chorando, porque eles não querem ir. Aí eu falo, não vai levar, não vai levar, deixa comigo, deixa aqui comigo. Você vai tomar conta? Vou. Põe o colchão no chão, minha filha, me divirto com eles, com todos os meus netos. É assim. Porque a gente abraça os netos, a gente abraça os filhos dos netos, abraça tudo, os tataranetos, tudo a gente abraça. Porque a gente é vó, a gente ama, a gente tem orgulho, eu tenho orgulho da minha família. É o que a avó falou, tem os enteados, né, da minha tia, e é recíproco o amor, né? A avó recebe deles também, é nítido que eles Sim, gostam muito da minha avó. E isso é com todo mundo, pessoas namoradas, né? Namorados das netas, dos filhos que vão e vêm, e eles simplificam, porque eles gostam muito. A avó consegue aproximar muita gente para perto dela que gosta dela de verdade. E isso é bem legal também de ver, assim, sempre Sim, né? Os acompanhando. amigos também, né? Direto falam, e a vó Wanda? Cadê? É, E aí exato. a Tainá fica me mandando umas atualizações. Ah, não, ela tá na praia. Ah, não, ela tá fazendo isso. Ah, não, ela É, tá tranquila. ela recebe mais parabéns que nós, amiga, no dia de aniversário. É Mas realmente ela a prefeita do é a Lídia, hein, prefeita, é a gente? prefeita do Lídia. É a avó. Eita, energia boa! Aproveitando então para fazer a próxima pergunta, Vandinha, como você encontra alegria e gratidão mesmo nos dias mais cinzentos? Conta pra gente. sabe como? Você dorme sem esperança. Você fala assim, ai Senhor, como que vai ser o dia de amanhã? Ai meu Deus. Aí você ora, você clama e você fala, que nem meu pai falava. Deus proverá. Então a gente sempre tem aquela esperança que a gente vai vencer. Ontem não teve, hoje tem. Deus vai me abençoar e hoje vai ter. Amanhã vai ter. Então a gente enfrenta esses desafios assim, com fé em Deus, com esperança, sempre com a gratidão e sempre falando, Deus proverá. Porque Ele provê tudo na nossa vida. É tudo Deus que provê na nossa vida. Essa alegria que a minha mãe falava, se acontecesse a metade do que aconteceu comigo, aconteceu com você, acontecesse comigo, eu já tinha morrido, minha filha. Eu não ia rir, eu não ia brincar, eu não ia ter essa coisa que você tem. Você ri, você brinca, você canta, você vive cantando, vive rindo, vive. Eu falei, eu agradeço a Deus você assim, porque eu sou feliz. Eu canto, eu brinco, eu dou risada, e se eu tiver que brigar, eu brigo também. Mas é assim, a gente sempre está com a esperança na alegria, na vida. Porque a vida que Deus dá para nós temos que conservar ela. Agora falando um pouquinho de Diadema, né? Vamos botar um foco aqui para nossa cidade. Da época que a senhora veio para Diadema, o que que a senhora acha que melhorou de lá para cá? Quando eu vim para Diadema, é que nem eu falei para vocês, era uma ilha de índio. O banco era que nem um bar que tinha aí nessa praça grande que tem de frente para Casas Bahia. Era ali o banco, era um banco. Olha quantos bancos a gente temos em Diadema para escolher. A gente temos banco para escolher, a gente tem mercados para escolher. A gente tem a Igreja Católica que fica bem na frente da praça dali. Aquela Igreja Católica, sabe o que ele era? Uma casinha. Uma casinha coberta de sapé. Se vocês forem no Centro Cultural de Diadema, que fica ali perto do Hospital de Diadema, aonde tem o pólio, lembra, Tainá? Ali onde vocês teve a festa do Subpro e tudo? Então, ali tem as recordações da casa, que tem as recordações de Diadema. Então, é que nem um museu. Vocês vão lá, vocês veem como que era o Diadema. Diadema era casa de sapé, coberta de sapé. Era lagoas, firma, era bem pouquinhas. Se tinha duas, três, metargal, essas coisas, era o que tinha em Diadema, sabe? Hoje em dia, Diadema é suprida de tudo que você precisa. Lojas, vários tipos de lojas, vários tipos de mercados para você escolher, banco para você escolher. A nossa prefeitura de Diadema é linda. Temos o Poupa Tempo,
também, que para nós é uma bênção o Poupa Tempo. Tudo que você precisa é ali. Você resolve tudo. Vamos no Poupa Tempo. Hoje em dia tem que agendar, por causa depois da pandemia. Mas agenda e vai lá e é bem atendido. Temos atendentes maravilhosos nas lojas, nos bancos, nos mercados. Somos bem atendidos, graças a Deus. E isso a gente temos em Diadema, não precisa sair para outro lugar. Não precisa ir para São Bernardo, Santo André, São Caetano, nada. É Diadema. É engraçado. É até questão de trabalho também, né? Diadema se tornou um polo industrial muito grande. Então, várias empresas tá em Diadema, a maioria. Então, a gente tem muita opção de trabalho, né? De produção pro pessoal de Diadema. Então se tornou muito autossuficiente mesmo. Tanto que até o pessoal fala, vai morar em Diadema. Meu, o imóvel de Diadema tá Ah, caríssimo. o shopping também, O lembra? shopping, O shopping mais perto era o era Metrópole. exato, a gente tinha que ir de ônibus, sabe? Pegava uns 2 ônibus, sei lá quantos, para poder ir no shopping. Não tinha nada em Diadema, E hoje gente. a gente tem Tem dois. dois, respeita. Então, tem tudo. Diadema se tornou muito autossuficiente. E o que eu gosto de Diadema, a gente tem acesso para tudo, gente. A gente tá, sei lá, 40 minutos da praia. Imigrantes, é aqui do lado. Quer ir para São Bernardo? Aqui do lado. Quer ir para Centro de São Paulo? Aqui do lado. Tem acesso para tudo que é lado. A gente parece estar num centrinho aqui no meio de tudo de São Paulo. Então, para mim, é um lugar assim que é muito bom. Igual eu falei no primeiro episódio, que dá 11 horas, você não vê mais ninguém nas ruas, tudo fechado, bar tudo fechado, você não ouve barulho, sabe, de bar, de bagunça, o que antes tinha mesmo. Antes era uma bagunça. Era até 4 horas da manhã, os bar tocando. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem rolê, tipo, não tem rolê mais de Diadema, não existe rolê de Diadema, sabe? Porque é tudo fechado. O que que você acha que falta melhorar? Porque, como toda cidade, né, temos os nossos pontos de melhoria. O que que você acha que dá para melhorar aqui? O que a gente tem que melhorar em Diadema é a saúde. Os postos de saúde, a gente temos que melhorar. E, assim, porque o resto você tem tudo. Agora, a saúde de Diadema é precária. Estamos ainda assim, para você fazer um exame, eu passei na médica sexta-feira, exame de rotina. Ela me pediu um ultrassom das minhas pernas. Então, esse ultrassom demora de 3 a 4 meses. Tem vezes que você precisa que seja rápido, uma coisa rápida. Não é. Aí você precisa melhorar isso. A saúde de Diadema. Primeiro lugar nos postos de saúde é exames mais assim, que nem eu preciso de um ultrassom na minha perna. Tem outras pessoas que precisam de um ultrassom, assim, de um exame mais forte. Eles mandam para onde? Eles mandam para Mário Covas, Santo André. Eles mandam Santa Cecília, Anigabaú. Eles mandam para Santo Amaro, onde a minha irmã está fazendo tratamento hoje, no AME de Santo Amaro, porque aqui não tem o tratamento que ela precisa. Então, eles mandam para fora, né? Para fora. Tudo eles mandam para fora. Então, o que está precisando mesmo é ter esses exames em nossos hospitais. Serraria, hospital público, né? A gente precisa ter esses exames aqui. A gente tem. O Hospital de Serraria é muito bom. Só que é assim, demora de 3 a 4 meses para você conseguir um exame lá. Para você E fazer um às exame. vezes mais Tem 3 meses para voltar, né, para com o médico. voltar. Isso. Realmente, foi cirúrgica. Né? Então é uma coisa assim que eu acho. Se você está precisando agora, você vai esperar 2 meses. Você vai ficar 3 meses, 4 meses. Não. É uma coisa que você precisa. É uma coisa necessária, precária, que nós precisamos melhorar muito, é a saúde em Diadema. Chegamos ao finalzinho. Agora a gente quer uma mensagem sua, vó. O que a senhora gostaria de passar para as novas gerações que buscam inspirações em histórias como a sua? O que eu posso falar para a turma, para a juventude de hoje, é estude. Sempre estude para ser alguém na vida. Sempre. E assim, vocês têm uma cidade maravilhosa no mundo de vocês. Tem tudo o que vocês precisam. Tem subprom, tem faculdade,
tem as melhores que tem em Diadema, a gente não tinha na nossa época. Então, a esperança para os jovens é eles estudarem, para ser alguém que tenha orgulho do lugar que mora, que é Diadema. Eu moro em Diadema, eu tenho orgulho do meu lugar, onde eu moro. Então, o que tenho a esperança é que Diadema continue melhorando cada dia mais e que a juventude se sinta bem em Diadema. Todos os jovens, nós, idosos, sempre temos ajuda em Diadema. Então, é Diadema, gente. É a nossa cidade, é o nosso lugar. Analisando aqui, eu acho que era isso a mensagem que a gente queria passar, que temos sim, né, pessoas que realmente viram a cidade se transformar. Então, lembrando que a nossa cidade é relativamente nova, né, tem seus 60 e poucos anos, né? É bom trazer essa visão de alguém que realmente viu a cidade se transformar, viu a cidade como está hoje e, e tem esse carinho, né, pela cidade. Pô, vi a cidade realmente vindo do nada, vi que realmente as pessoas que estavam aqui fizeram acontecer, fizeram transformar, né, a cidade para ela ser uma cidade boa para as empresas virem, para a gente construir nossas casas, para criar nossas famílias, né, para ser base, né, para findarmos aqui as nossas casas e fazermos aqui um lar. Então, acho que era essa a nossa primeira mensagem, né, que queríamos trazer aqui para o pessoal realmente se inspirar, ver com mais carinho. Claro, a gente tem coisas a melhorar, mas aí a prefeitura tá aí para trabalhar para a gente. E é isso, pessoal. Com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de estreia do quadro Histórias de Superação. Um agradecimento em especial à nossa convidada Wanda por ter aceitado o nosso convite e compartilhado suas histórias conosco. De nada. E eu estou junto com vocês. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Amém. E não deixamos também de agradecer você, nosso ouvinte, por ter ficado conosco aqui até o final desse episódio. Se você puder, deixe sua avaliação aqui nesse episódio. E claro, se você quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail está aqui na descrição do episódio, tá bom? Obrigada novamente por estar conosco e até o próximo episódio.